presença de Deus. Tem mulher aqui valorosa? Tem? Tem mulher forte aqui no Senhor Jesus? Tem mulher animada? Disposta? Que bom nós estarmos aqui na presença de Deus. A presença do Senhor é real neste lugar, porque a Bíblia diz que onde há duas ou mais reunidas, no nome de quem? De Jesus, Ele ali estaria. Diga para a sua irmã do lado, Jesus está aqui. Diga, e onde o Senhor está? Diga, milagres acontecem. Diga, o Senhor tem um milagre para você nessa noite. Diga, você somente tem que crer. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Vamos exaltar o nome dEle. Cante assim comigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do que? Do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Mas você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu acredito. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos declarar mais uma vez. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Cada uma de nós temos um valor. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um... Olha você manda o lado e declare. Diga pra ela, você tem um valor. Olha pra ela e declare. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor. O Espírito Santo. Agora sim, eu tenho um valor assim, ó. Eu tenho um valor. O Espírito Santo se move em mim. Diga assim, ó. Eu tenho um valor. O Espírito Santo se move em mim. Eu creio, Deus. Eu tenho um valor. Nós temos um grande valor para o Senhor Jesus. Você é joia rara nas mãos dEle. Eu tenho um valor. O Espírito Santo se move em mim. Mais uma vez, eu tenho um valor. O Espírito Santo se move em mim. Aleluia. Eu tenho, para terminar, o Espírito Santo. Oh, aleluia. Aplauda Ele. Aleluia. Nós temos um valor.
sentir inferior a alguém, você se olha no espelho e você diga assim, ó, eu sou imagem e semelhança do Senhor, do Todo-Poderoso, amém? Então você tem um valor para Deus. Você é uma joia rara nas mãos do Senhor. Você tem um chamado, você tem uma missão, você não nasceu por acaso. Você nasceu porque o Senhor quis. Você aqui nessa noite, o Senhor quis que você estivesse nessa geração. Porque Deus é o teu Pai. E o Senhor, como Pai que ama o seu filho, Ele nos ama. E sabe quando o Pai corrige o filho, porque está fazendo coisa errada, quando o Senhor nos corrige, a gente tem que dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que um dia a gente vá morar onde? Na Nova Jerusalém. Quem quer morar na Nova Jerusalém? Diga assim, eu vou. Diga, morar na Nova Jerusalém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Nós não somos daqui não, fecha os seus olhos. Nós não somos daqui não, estamos de passagem, como uma missão. O nosso lugar está reservado. O nosso nome está escrito no livro da vida, ninguém pode tirar. Querida, você é valorosa. Você é uma mulher chamada de Deus. O Senhor te escolheu, te elegeu. Você é especial. Nós temos um grande valor para esse Deus. Esse Deus que nos ama. Fico imaginar o dia. Diga aqui o meu nome. Que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto. Nunca haverá nem fome, nem sede, nem fome, nem sede, nem pranto. Nem pranto, nunca haverá. E o Cordeiro que está no trono, o que Ele vai fazer? Apacentará e me servirá de guia para as fontes, das águas da vida. Me levará. E o Cordeiro, aleluia, que está no trono, Ele apacentará suas ovelhas, e me servirá. Diga de guia para as fontes, das águas da vida. Me levará. Diga mais uma vez assim, ó. Fico a imaginar o dia, Senhor, que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá guerra nem dor, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá lá, nunca haverá, aleluia, nem sede, nem pranto, nunca haverá. E o Cordeiro, Jesus, que está no trono, Ele apacentará, e me servirá de guia para as fontes, das águas da vida. Me levará.
só vocês assim, ó. E o Cordeiro que está no trono. Aleluia. Suas ovelhas que somos nós. Te guia. Das águas. Ele é fonte inesgotável de vida. Oh, me levará. E o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá. Te guia para as fontes das águas da vida. Me levará. Feche os seus olhos. Oh, esse dia um dia vai chegar. Oh, o noivo voltará. Ele vai vir buscar a igreja dele. Igreja santa, sem mancha, irrepreensível. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Não há choro, não há dor, não há lágrima. E é pra lá que nós vamos morar. Mulher virtuosa, mulher de Deus. Fale conosco, Deus. Ensine a tua boa, perfeita e agradável vontade, que é a tua palavra. A tua palavra é broquel, a tua palavra é espada, a tua palavra é salvação para mim, para minha casa. A tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Diga, a tua palavra é tudo que eu preciso ouvir. Diga, nada mais me importa. O que me importa é ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala conosco. Isso, abre o teu coração agora. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como está a tua saúde, a tua vida financeira. Mas eu sei de algo. Que você serve um Deus que é poderoso para mudar a tua realidade, para transformar a tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Fala para Deus agora, Senhor, fala comigo, que a tua serva te ouve. Eu quero ouvir a tua voz. Faça como tu queres. Esse povo, essas mulheres são suas, Pai. Oh, Pai, cada uma que está aqui um dia vai ver o Senhor face a face. Fala conosco, nos ensina a continuar neste caminho, que a porta é apertada, o caminho é estreito, não é? Às vezes é tanta dificuldade, mas essa mulher veio te adorar. E isso que importa é te adorar, te adorar, e te adorar, e te adorar. Adora Ele com as suas palavras. Diga, eu te amo, Deus, não há outro além de ti. Só o Senhor é Deus, o Deus da minha casa, o Deus da minha vida, o Deus que eu preciso a cada segundo, a cada minuto. O Deus que me sustenta, o Deus que me socorre, que me levanta quando eu caio. É o Deus que eu preciso. É da tua palavra, Deus, que eu preciso todos os dias. Todos os dias. É da tua palavra que eu preciso. Você vai dizer agora para o Senhor: Senhor, fala comigo. Usa a mulher de Deus para falar comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Você veio nesta igreja, neste lugar, na congregação, adorar o Senhor e declarar: Pai, eu quero ouvir a tua voz, a tua santa palavra. Eu preciso, Pai, como eu preciso ouvir a tua voz, como eu preciso. Nosso Deus maravilhoso, nós ansiamos por esse dia em que ouviremos o som da sua voz nos chamar, onde o Senhor dirá: vinde benditos do reino. O Senhor irá celebrar as bodas, buscando a noiva que é a igreja. E eu quero estar lá. Quero que cada uma das que aqui estão também tenham essa confiança de que serão chamadas, serão levadas, serão, ó Deus, participante da mesa do Cordeiro. Oh, estaremos lá, ó Deus, rodeados da tua glória, da tua presença.
Mas enquanto aguardamos, Senhor, enquanto aguardamos esse dia glorioso, pedimos que o Senhor venha nos ensinar cada dia, para que possamos brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. E que hoje seja um desses dias, onde o Senhor ensinará a como sermos pessoas que levam o Teu nome. É a minha oração a Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Tem mulher que vence aqui? É a mulher que vence, diga amém. Amém. Sejam todas bem-vindas, você pode se sentar em o nome de Jesus. E como bem orou a nossa irmã Viviane, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Amém? A voz do Senhor é poderosa, tem até um corinho que fala isso, né? A voz do Senhor, ela despedaça o cedro do Líbano. E uma vez eu conheci um senhor que era daquela região, né? Ele era um libanês. E ele falava assim: pastora Mirtes, eu conheço a Bíblia mais que a senhora. É mesmo? Eu conheço o cedro do Líbano. Eu sei como é o cedro do Líbano. Que bom. E que ele possa também conhecer aquele que é o Senhor, né? Dos senhores, em nome de Jesus. Mas vamos ao que interessa, minhas amadas. Vamos à palavra de Deus. E eu gostaria que você, que tem a sua Bíblia, já abrisse no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 30. Primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 30. E ali nós já vamos começar a entender, né? Nós estamos no ano do Aviva Senhor, mas também as mulheres que vencem têm sido ensinadas a avançar. Amém? Então, você foi chamada não para ficar parada, estacionada onde você está, e sim avançar, né? É de glória em glória, é brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E muitas das vezes, para nós avançarmos, nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é uma ferramenta para ser usada. Amém? Nós que somos dona de casa, eu me incluo neste time, temos um monte de quinquilharia na nossa casa que a gente não usa, não é verdade? Quem tem? Quando eu casei, pessoal, era moda você ter um monte de aparelho eletrônico lá, elétrico, melhor dizendo, né? Era batedeira, era negócio de bolo, fazer não sei o quê, pão e etc, etc. Eu usava? Não. Então, às vezes, você até tem a palavra com você, mas você não usa. Ajuda em alguma coisa? Não. Né? Eu tenho aquele monte de parafernália na cozinha, só servia para juntar poeira. E dá trabalho para ficar guardando nas mudanças. Né? Quando a gente vai mudar, é aí que a gente descobre como a gente tem coisa que não usa. Mas aquilo funciona? Funciona. Aquilo é útil? É útil, mas quando é usado. Se ficar lá guardado, não adianta nada. Então, hoje é o que nós vamos aprender. O livro é o de Samuel e o capítulo é o 30. Nossa, pastora minha, mas só falou de cozinha, vai falar de guerra agora? É mais ou menos. Nesse episódio, o rei Davi foi surpreendido com uma situação dramática. Ele estava lá no combate, quando ele volta para a cidade dele, ele se depara com a seguinte situação. O capítulo é o 30, o versículo é o 3. Então, ele chegou na cidade dele, ele achou que ele ia pôr o chinelinho, o pijama, descansar da guerra. O que ele encontra lá?
ele e Davi e os seus homens vieram à cidade. Cidade aqui é a Ziclag, tá? E eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então ele chega e ele é surpreendido com esta situação. A família de todo mundo tinha sido sequestrada, capturada. Nós temos tido notícias recentes de uma guerra, não é verdade? Lá em Israel, quando um determinado grupo, né, considerado ali violento, um grupo terrorista, pelas autoridades do mundo, assim descreve, e eles fizeram o quê? Eles entraram na nação, né? Entraram em Israel, fizeram lá uma barbaridade e levaram com eles o quê? Pessoas capturadas. Então, foi basicamente isso que aconteceu lá com o Davi. E olha que nós estamos em 2023, né? A população de Israel foi surpreendida com este ataque. Então, vamos entender uma coisa. Na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia com a família, ou com o trabalho, ou na vizinhança, muitas vezes com a gente mesmo, nós nos deparamos com uma situação surpreendente. Qual? A família, o casamento, ou os filhos, ou a minha mente, minhas emoções foram capturadas. Como assim? Às vezes, você é surpreendido com a notícia que um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, o filho de um amigo, alguém do seu relacionamento, você é surpreendido que ele foi capturado pelas drogas. Que triste. E é dramático, não só para quem é usuário, mas acredito até que mais ainda para os familiares, porque é muito triste o estado em que fica uma pessoa com esse tipo de problema. E ele perde o domínio de si, ele não tem mais vontade própria, porque ele está aprisionado por aquela substância, por aquela pedra, por aquela droga, de um modo geral. Eu moro em São Paulo, trabalho ali perto de um lugar que é conhecido como Cracolândia. E ali você sempre vê uma aglomeração, um número enorme de pessoas que foram capturadas por essa ação de Satanás. Dá para entender? E é triste ver a que ponto chega um ser humano. Eu fico olhando e penso, ninguém ali nasceu em árvore. Todo mundo ali teve uma mãe, pelo menos, né? Para poder vir ao mundo ainda é assim. Precisa da mamãe, não é? Então, deve em algum lugar ter uma mãe preocupada. Em algum lugar tem um familiar preocupado. Talvez esse familiar já esteja no nível de estar desgostoso da vida, desiludido, né? A pessoa, ela luta tanto, ela entra num desgaste tão grande que chega uma hora que ela desiste. O rei Davi, ele foi surpreendido com uma situação assim. Mas não era só a família dele, não era a família de todo mundo. As mulheres, os jovens, os idosos, todos tinham sido levados cativos. Eu dei o exemplo da captura, do vício, da droga. Mas, às vezes, você é surpreendido, e esse surpreendido é de uma forma dramática, é que aquele seu familiar é o marido, é o pai, ou é um filho, ou alguém assim bem próximo, ele teve a sua mente capturada, sequestrada pela pornografia, que é tão viciante quanto, e é tão prejudicial quanto o uso da droga. Às vezes, não tem nada a ver com vício,
mas aquele seu familiar, aquele seu ente querido, ele foi capturado, você não sabe quando que aquilo começou, pela depressão. E ele não consegue ter domínio de si, ele não consegue se erguer, se levantar, reagir, ele vai, né, murchando assim, diante dos seus olhos. E às vezes você não sabe o que fazer. Então, esse sequestro, pessoal, é da nossa mente. Às vezes nós somos a pessoa aprisionada com a síndrome do pânico, ou com uma compulsão, né? Tem gente que tem compulsão por compras. Isso é verdade. Pode parecer engraçado, mas não é quando aquilo chega no nível de deixar a pessoa endividada a ponto de não ter mais como se organizar. Tudo que aprisiona, tudo que tira o domínio seu da situação é uma captura. Deu para entender? Então, o salmista aqui, né, o rei Davi aqui, ele encontra esse cenário. Davi e seus homens vieram a fogo, vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Então, ele viu aquele quadro. Tem pessoas que hoje em dia, e isso está sendo muito valorizado, está tendo a sua mente capturada para a doutrina de demônios, para anormalidades. Eu não sou quem eu era. Eu achei que eu era, mas eu descobri que eu não sou mais. Eu tenho que ser outra coisa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso tem acontecido com as crianças também. As escolas, elas têm sido instrumentos, né, para aprisionar os pensamentos pequenininhos e cada vez menores. Crianças com 4 anos, com 5 anos, já são levadas a pensar nesse assunto. E, na minha infância, gente, eu com 4 anos brincava de qualquer coisa. O pessoal fala, não, você tem que dar uma educação neutra para o seu filho, não é verdade? Você não ouve isso? Eu tive educação neutra. Meu pai não tinha muito dinheiro, então o que ele fazia? Ele comprava o brinquedo que servisse para o meu irmão e para mim. Que brinquedo era esse? Bicicleta, né? Jogo de xadrez. Tudo bem que jogo de xadrez é meio chato, mas, enfim. Eram sempre brinquedos, instrumento, que realmente servisse para os dois. Mas não é o que tem sido falado. Eles entendem que a educação neutra é você pegar algo feminino e oferecer para o masculino, e vice-versa. Pegar algo masculino e oferecer para o feminino. Tem coisas que até funcionam, mas tem coisas que não, né? Mas esse daí não é nem o assunto, mas essa captura, eu estava ouvindo de um psiquiatra cristão, e ele tem recebido no consultório dele, adolescentes, em sofrimento psiquiátrico. Por quê? Justamente por causa dessas doutrinas, né? E a criança, o adolescente, ele começa a ter, ele sem ter essas dúvidas. Já é uma fase cheia de dúvida, não é verdade? Imagina com esses excessos. E aí ele chega até a cogitar essa tal da transição. Sabe o que é? Todo mundo sabe, né? É a mudança completa. E aí ele fica naquela angústia e ele quer reverter, quer desistir. Não quero mais fazer isso aí, não. Sabe quem que impede? Os pais. Então, aquele adolescente, ele fica num sofrimento psiquiátrico mesmo. E não tem a ver com religião, não, tá? Até teve uma situação bem triste, né? De uma jovem influenciadora aí que pôs fim à vida. E aí começaram a insinuar que é porque ela estava indo para a igreja. Ela já tinha um quadro depressivo, né? Então, o diabo, nesse ponto aí, conseguiu enganar dessa forma.
Mas você vê que as coisas podem aprisionar a nossa mente? Às vezes, nós nos deparamos com isso. Eu não sou ninguém, não. Eu não sirvo para nada. Você está com a sua mente capturada pelo complexo de inferioridade. Então, o rei Davi, ele encontrou esse cenário, né? Sua família foi totalmente sequestrada. Aí ele vai falar com Deus. Ele vai falar com Deus. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Versículo 8. O versículo 8 diz o quê? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Que tropa ele está falando, pessoal? Que levou todo mundo cativo. Quem seria essa tropa hoje? Os principados e as potestades. Eu não tenho que sair atrás de pessoas hoje. Lá na guerra lá que a gente citou, lá eles estão indo atrás desse grupo aí, né? Que fez um monte de barbaridade. A nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Essa é a tropa. Esse é o exército que eu tenho que atacar. E aí o rei Davi fala: perseguirei eu essa tropa, alcançá-la-ei. Deus, meu filho está nessa situação, adianta eu fazer alguma coisa? Vai resolver? Meu marido virou a cabeça e está com pornografia na cabeça e tal. Vai resolver alguma coisa? Eu devo fazer? Aí o que Deus responde para Davi? Persegue-a. Amém? Então, primeira coisa que você tem que fazer é parar de fazer a mesma coisa. Quando você faz a mesma coisa, você tem o quê? O mesmo resultado. Se a coisa chegou naquele estado, algum sinal passou desapercebido, você não tomou uma posição espiritual, então agora é hora de tomar. Amém? Não é para deixar o casamento ir embora pelos dedos. Não é para os filhos irem embora pelos dedos. Você tem que se posicionar e perseguir a tropa. Quem é essa tropa? Os principados e a potestade. É o demônio do vício, da droga, que a gente faz esse combate aqui na igreja com frequência. Inclusive, ontem, o pastor Carlos teve aqui a oração forte, né, para ajudar você a perseguir essa tropa. Amém? Diga graças a Deus. Então, o Davi entendeu que tinha que fazer isso, que ele tinha que perseguir a tropa e que Deus iria fazer o quê? Iria fazer ele vencer, não é verdade? Como é que eu persigo essa tropa nos dias de hoje? Se a minha luta não é contra pessoas, não é contra a carne ou sangue, é uma batalha espiritual, eu tenho que usar armas espirituais. Não é gritando com o filho, ou com o marido, ou com o vizinho, ou com qualquer pessoa. Não são métodos humanos que vão funcionar. Não adianta ficar emburrado dentro de casa. Sabe? Aquela coisa que nem criança fala. Eu tenho uma netinha, na verdade eu tenho 3 netinhos. Uma netinha, ela tinha mania, e ela é toda bochechuda, e bochecha é um trem que derrete vô e vó, não é verdade? Aquela coisa fofa. Aí, quando ela ficava contrariada, ela fazia assim. A bochecha, que já era fofinha, ficava maior ainda, né? E eu olhava para ela e falava: com a vovó não funciona. Não funciona ficar emburrado, ficar de mal, ficar sem falar, ficar com raiva, sabe? Jogar o rolo de pastel. Não funciona. As nossas armas não são carnais. Vamos abrir lá na 2ª carta aos Coríntios, o capítulo é o 10. Eu não posso descuidar do horário, pessoal, porque senão, já viu, né? 2ª carta aos Coríntios,
o capítulo é o 10. E o versículo, pessoal, é o 4 e o 5. Se alguém precisa aí de ajuda, levanta a mão que as irmãs aí que estão nas laterais podem ajudar você a achar. O que está falando aqui? O que a gente acabou de concluir. Versículo 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta fazer chantagem emocional, não adianta ficar snob, não é esse método não funciona nem no natural, que dirá no espiritual. Algumas pessoas, para chamar a atenção do seu familiar, do seu filho, do seu marido, às vezes até ficam doentes. E às vezes é crente, hein? Aí o pastor faz a oração da cura, do milagre, e a cidadã, ou o cidadão, não fica curado. Mas não é porque ele não crê. É porque se ele ficar curado, na mente dele, a família não vai mais dar atenção. Esse método, pessoal, é um método carnal. Não funciona. Você não tem que ter a atenção das pessoas por dó, por pena. Você tem que ter a atenção das pessoas porque Deus está te exaltando. Aí as pessoas vão olhar, ó, essa daí é crente, hein? Você vai chamar a atenção, por Deus está te usando, por Deus está sempre com óleo de alegria sobre você, por você estar sempre animado. Ontem eu comentei, você está sempre satisfeito. Isso chama atenção, além de exaltar o nome do Senhor. Amém? Mas algumas pessoas usam a enfermidade, a dificuldade, como se fosse, me perdoe colocar assim, mas é como se fosse uma chantagem emocional. Não são essas armas que nós temos que usar. As nossas armas para perseguir as tropas, as potestades e os principados, essas armas não são carnais, mas elas são o que? Diz aqui, poderosas em Deus. Poderosas em Deus para quê? Para destruir, para a destruição das fortalezas. Aquilo que capturou as fortalezas eram muros enormes. A pessoa que está lá dentro não consegue sair sozinha. A pessoa que está no vício, ela até quer sair daquela miséria, mas sozinha ela não consegue. Ela está dentro de uma fortaleza. Você sozinho também não consegue. Como é que você tira a pessoa de lá de dentro? Você tem que ter a arma poderosa de Deus para destruir essas muralhas. Amém? E é isso que já está à sua disposição. Porque fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, não é em você, não é na sua habilidade, é em Deus, para a destruição das fortalezas. Que nem lá Jericó. Ficou o povo louvando, dando brado de vitória, e a muralha foi tremendo sozinha. Ninguém foi lá com um martelinho, né, irmã Viviane? Ninguém foi lá com um machado, com alguma coisa, para bater nos tijolinhos e fazer cair. Teve isso? Não. Foi a força do Senhor. Amém? E o versículo 5 diz o que é derrubado. Olha que interessante. Destruindo os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não é essas doutrinas que estão falando agora? Você concorda que são conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus, contra a natureza de Deus? Ah, Deus não existe, que Deus criou está errado, tem que fazer uma coisa diferente. Então, você destrói as fortalezas,
destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento para onde? A obediência de Cristo. Jesus, eu quero que o raciocínio do meu filho seja trazido à obediência de Cristo. Eu quero que o raciocínio dos meus netos sejam trazidos à obediência de Cristo. Eu quero que o raciocínio do meu marido, aquilo que aprisionou a mente dele, seja no vício da bebida, da droga, da pornografia, do que for, né? Que a mente dele, que os pensamentos dele venham à obediência de Cristo. E como é que você consegue isso? Usando a arma poderosa em Deus. Que arma é essa? A palavra. O que é que a Bíblia diz? Que você tem que estar revestido de toda a armadura. Aí dá lá a listinha do look. O look de batalha, né? Capacete da salvação, a couraça, a sandália, mas ela fala de um item. Qual é esse item? A espada. E a espada é quem? É o quê? A palavra. E uma ocasião eu ouvi uma frase do missionário Soares dizendo: a espada é uma arma de ataque. Lembra lá dos utensílios da cozinha? Que se ficar lá dentro, guardado nos armários, não vai resolver coisa nenhuma? Com a palavra é a mesma situação. A palavra de Deus é a sua espada, e espada é arma de ataque. Não é para você ficar só lembrando, é bom, a palavra de Deus é boa, é como mel, e é mesmo. Só que na batalha contra as tropas, contra aquelas forças que aprisionaram o seu casamento, pode ser uma força de feitiçaria, né, de inveja, de coisa mandada, pode ser a tropa que aprisionou no vício, na anormalidade, no crime, qualquer situação. Você pode se apoderar da espada que Deus te der, não é da memória, é aquela palavra que Deus faz você entender, muito comum de acontecer no culto. O pastor está pregando, aquilo acendeu o seu entendimento. Essa é a sua espada para usar. Às vezes é um louvor. Está aqui a irmã Viviane cantando, o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia. Não é assim? Aquele louvor pode trazer para você um significado. Essa é a sua espada. Ou é o corinho, ou às vezes é um livro que você leu, um versículo que você viu na televisão. A espada é aquela palavra que desperta o seu entendimento. É isso. Amém? É isso. Então, você precisa ter os instrumentos de Deus. Você precisa ter essa espada. Vamos ao Salmo 129, versículo 4. Uma senhora que escreveu o livro Aliança com Deus e a Família, ela tinha lá um filho adolescente, e esse filho começou a mentir. Mas mentira não era mentira social, não. Começou a usar de engano. Criança faz coisa bonitinha, mas criança cresce, tá? Não pensa que é bebezinho resto da vida, não. Criança cresce. E aquela semente que Satanás coloca, cresce junto. Se você não for lá e cortar. Então, você tem que estar atento para começar, não é verdade? E ela percebeu que aquele filho estava praticando mentira. Isso é um passo para ser um enganador, para ser um estelionatário, para ser uma pessoa que aplica golpe, não é assim? Não pode acontecer? Aí o que ela fez? Ela pegou o Salmo
129, versículo 4, e disse: o Senhor é justo, Ele cortou as cordas dos ímpios. Corda da mentira, você está cortado em nome de Jesus. Amém? Você entende a palavra e você usa ela, sabe? Não fica guardada no armário, que nem uma batedeira barulhenta. Dá mais trabalho limpar a batedeira depois do que usar, né? Usou, agora vai lavar aqueles breguetinhos que fica... Não é chato, gente? Ou é implicância minha? É, né? Talvez. Então, assim, tem coisa que dá mais trabalho. Na palavra de Deus não dá trabalho. A espada, ela é afiada. Ela é tão cortante e ela é tão penetrante que ela consegue dividir a alma, o espírito, o osso da medula e até as intenções do coração. Amém? Quando você percebe uma situação, você vai pedir a Deus: Deus, me dá a palavra, me dá a espada. E aí, quando Deus der, você tem que fazer o quê? Usar. Eu aprendi esse salmo muito cedo. Minhas filhas, elas eram pequenas. E eu percebi, por exemplo, que eu tinha um mau costume de falar assim, minha filha caçula, eu falava, nossa, ela é igualzinha quando eu tinha a idade dela. Ela tinha uns 5 anos. Mas, olha, ela é igualzinha quando eu tinha a idade dela. Ela é igualzinha quando eu tinha 5 anos. Até que eu acho que Deus ficou incomodado e deu aquela catucada assim, vem cá, quem você era com 5 anos? Aí eu fui lá atrás, lembrar de quem eu era. Eu era filha, na verdade neta, de uma pessoa que recebia entidades. A minha mãe não recebia entidades, mas frequentava e me levava. Eu era uma criança depressiva. Eu era uma criança que imaginava enterrada viva. Isso é uma coisa normal para uma criança de 5 anos. E eu estava fazendo o quê, pessoal? Eu estava ligando a infância da minha filha à que eu tive. E aí Deus falou, como é que você pode ligar com alguém que não existe mais? E aí eu falei, verdade. Sabe qual foi a oração que eu fiz? Eu peguei esse salmo e eu falei, toda impiedade do sobrenome Feitosa, que é o meu, está cortado em nome de Jesus. Toda impiedade do sobrenome Bernardes, que é o sobrenome do meu marido, está cortado em nome de Jesus. Você percebe o que é? Você entende a palavra de Deus, ela se torna uma arma poderosa, eu diria poderosíssima, para fazer aquela situação mudar. Amém? E não é você que vai convencer o filho a parar de mentir, não. É uma ação junto com Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? É Ele que convence. Mas se você não usar a espada, se você não usar a palavra que Deus te deu, como é que o Espírito Santo vai trabalhar? O Espírito Santo pairava sobre a face da terra lá, né, em Gênesis 1. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando é que ele começou a agir? Quando Deus disse, haja luz. Então, o Espírito Santo vai entrar em ação quando você usar a palavra que Deus te deu. Ah, mas pastora Birne, eu sou recém-chegada, eu não consigo crer. Peça que Deus te ajuda. Jesus, me ajuda nessa incredulidade. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Amém, irmãs? Amém. Vocês estão entendendo? Não é para você ficar parado, chorando, fazendo birra ou chantar. Não, é para você se mexer. Se mexer como? Espiritualmente. Amém? Lá no seu secreto. Não precisa ninguém saber. Ou talvez até Deus possa mover você a ter a ajuda de alguém. O pastor Carlos falou ontem, não lute sozinho, me chame. Não é não, irmã Viviane? Você tem um pastor aqui, você tem um pastor na sua igreja, que é regional, né? É o encontro regional.
procure o seu pastor, converse com ele. A Bíblia diz que é melhor serem dois, porque tem melhor paga o seu trabalho. Não precisa ficar lutando sozinho. Tem horas que Deus vai dirigir você para pedir ajuda. E não é errado. O importante é que você faça a coisa certa. Amém? Diga graças a Deus. Vamos ao Salmo 124, 7. Então, a sua família foi capturada, o seu pensamento foi capturado, bateu a depressão em você, o pânico, o medo, o pensamento de morte, ou é o marido, tudo aquilo que a gente já citou. Ali está capturado, todo mundo preso lá em Ziclag, foi todo mundo sequestrado. O rei Davi foi e ele conseguiu resgatar. Aí você entende que para aquela situação, para aquela potestade, do adultério, do vício, do que for, você pode usar a palavra, que é uma espada, que ela corta os laços de impiedade, amém? E olha o que diz o Salmo 124, 7. A nossa alma escapou como um laço, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Pode estar o sequestro que for, a prisão que for, aquele pensamento obsessivo. Tem gente que tem esse problema. É um pensamento que fica ali e não sai. A pessoa está quase enlouquecendo de tanto que aquele negócio fica na mente. Às vezes é pensamento pornográfico, às vezes é pensamento idólatra, às vezes é pensamento para acabar com a vida, e fica aquilo ali. Ela caiu naquele laço. Mas o que a Bíblia diz? A nossa alma escapou. O laço quebrou-se e nós escapamos. Amém? Para nós encerrarmos, minhas amadas, livro de Atos 16, versículo 16. Também é uma passagem conhecida. Está lá o apóstolo Paulo, na sua obra missionária, né? Vamos ler o texto para entender melhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de... Ela tinha sido capturada por esse espírito. Ela não tinha vontade própria, ela não era dona de si, né? E a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Próximo versículo, por favor. Esta... seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando mentira? Não, realmente eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas ela estava falando por quem? Pelo espírito de adivinhação. Na minha casa eu tenho uma brincadeira. Quando a pessoa quer que eu leia pensamento, já aconteceu isso contigo? Marido olha para você... Você olha para ele e ele quer que você saiba o que ele está pensando. Já passou por isso? Ou sou só eu? Aí eu falo, o dia que eu começar a adivinhar, pode orar que é demônio. Se não falar, eu não sei. Alguns gestos você até entende, né? Se olhar para a cafeteira, é café, né? Se olhar, sei lá, para a minha cadelinha, é para ver alguma coisa. Mas algum sinal de vida tem que dar, não é verdade? Então, assim, a adivinhação não é inspiração de Deus. A gente não tem que adivinhar as coisas. Próximo versículo, por favor. Isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, ó, usar a espada agora. Até ali ele não estava usando nada, estava ficando irritado, aborrecido. A mulher enchendo a paciência dele por muitos dias. Até que ele, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora aconteceu o quê? E por que ele esperou muitos dias? Não podia ter feito antes? Podia ter passado menos raiva, né?
Mas a gente faz isso. Não, isso passa. Não, uma hora ele para. Não é porque estava nervoso. Não, mas é porque é jovem. Ah, é uma criança tão fofinha, né? Vai nessa. Vai nessa. Fica esperando a banda passar. Não é para esperar. É na hora que você tem a palavra é o que mesmo? Espada. E espada é o que mesmo? Arma de ataque. Amém? Ela é para ser usada. Na hora que você tem o entendimento, você tem que usar. E aí a libertação é realizada. Lembrando que quem liberta é Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam. Amém? Diga graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar, inclusive, pelas pessoas que estão em casa, para que Deus possa fortalecer você, tornar você um grande soldado poderoso em Deus, com a arma poderosa que é a palavra, e assim você vai se ver mais útil nessas batalhas. Amém? Feche os seus olhos em o nome de Jesus. Seu nome é Jesus. É no nome dele. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Ó quanto eu adoro, ó quanto eu adoro. A Ele eu me rendo, a Ele eu me rendo. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Nosso Deus maravilhoso, o Senhor enviou o seu Filho amado e deu a Ele um nome que está acima de todo nome, porque Ele te obedeceu até a morte, entregando-se por cada uma dessas pessoas que aqui estão. Entregou-se por essa pessoa que nos assiste de casa, para ser dela o socorro, para ser dela o Deus que cura, o Deus que tira o pecado, o Deus que tira a lepra, que restaura a mente do louco, que faz a tempestade se calar. Ah, o Senhor Jesus é o Deus poderoso. Ele é Deus. Ele é aquele que foi enviado para mudar a história da sua vida. Use o nome dele agora e diga: mal que está na minha casa, na minha família, sai em nome de Jesus. Você de casa fica com a bênção de Deus.